exclusivo para vocês que estão acompanhando o nosso Cidade Alerta, tanto em Ribeirão Preto como em São José do Rio Preto, e é um assunto que nós já trouxemos e que tomou o cenário nacional diante da complexidade e da gravidade dessa história. Tem novidade exclusiva sobre a morte da professora de Pilates, Larissa Rodrigues, porque o laudo da perícia feito em frascos de medicamentos, atenção, deu negativo para a presença de chumbinho. Os medicamentos foram apreendidos na casa da aposentada Elizabeth Arrabaça, depois que ela escreveu uma carta, fez uma carta escrita à mão na prisão e teria dado um comprimido de omeprazol para Larissa e nele poderia então conter o veneno. O laudo negativo só reforça então a tese da Polícia Civil e do Ministério Público que Larissa então foi envenenada aos poucos e não com um único comprimido. É o que eu vou trazer para vocês nessa reportagem exclusiva no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. Esses são os medicamentos apreendidos na casa da aposentada Elizabeth Arrabaça. Um frasco com 15 comprimidos de cloreto de potássio e um outro de omeprazol vazio. As embalagens e os remédios foram submetidos à perícia para descobrir se tinham sido adulterados com drogas ou praguicidas. Essa suspeita surgiu no final de maio, quando Elizabeth escreveu uma carta na prisão sugerindo que medicamentos adulterados tiraram a vida da nora, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, e da filha, a médica veterinária Natália Garnica. Larissa morreu em março no apartamento em que morava, na zona sul de Ribeirão Preto. Na carta, a aposentada disse que na noite da morte da nora, acidentalmente deu a ela uma cápsula de omeprazol com chumbinho. Elizabeth justificou o engano, dizendo que pegou os remédios da casa da filha, que por conta do trabalho tinha acesso à substância. Natália morreu na companhia da mãe em fevereiro, também vítima do veneno. Se chegou à conclusão, se atestou que o princípio ativo lá do chumbinho que matou a Natália é um, e o princípio ativo que está no chumbinho que foi encontrado no corpo da Larissa é outro. Isso afasta totalmente a hipótese levantada pela Elizabeth na carta de que foi um mero acidente. A investigação descobriu que Elizabeth pesquisou sobre chumbinho em datas próximas às mortes de Larissa e Natália. Apesar disso, a perícia sobre os frascos apreendidos na casa da aposentada não detectou nas amostras a presença das substâncias aldicarbe e carbofurano, princípios ativos do chumbinho, que matou nora e filha. O resultado negativo atesta o que já foi dito pela polícia. Medicamento adulterado provavelmente não foi o método usado para matar as mulheres. O delegado à frente do caso concluiu que pelo menos Larissa estava sendo envenenada aos poucos. A investigação, há indícios que foram ministrados ao longo da semana, até porque a vítima chegou e relatou, inclusive para algumas amigas, que toda vez que a sogra saiu de casa, ela passou mal, teve diarreia, então ela teve alguns sintomas que já estavam indicando, hoje a gente percebe que estavam indicando o envenenamento. Luiz foi indiciado por feminicídio qualificado e Elizabeth por homicídio. Mãe e filho estão presos preventivamente desde o dia 6 de maio. Um inquérito paralelo investiga a morte de Natália. A mãe é a principal suspeita, mas a participação de Luiz e de outros familiares não está descartada. Pois é, gente, é um dos casos que a gente vem trabalhando, a nossa equipe de produção, a Ana, a Lud, montando toda essa reportagem, trazendo esse detalhe exclusivo para vocês, porque assim, tudo que a Elizabeth foi falando, a gente foi atrás, inclusive com esses depoimentos que foram dados, né, para a Polícia Civil. E aí você vê, as coisas vão se desdobrando e para a polícia não tem essa história de que, eu dei um remédio, ela pode ter passado, nada disso, né? Segundo a polícia, o crime foi planejado, tanto ela quanto para a polícia, como também para o Ministério Público. Enfim, fomos buscar o advogado da Elizabeth Arrabaça, Dr. Bruno Ribeiro, e ele diz que no interrogatório em fase policial, quando questionada aí pelo delegado, né, sobre a carta, ela esclareceu que enquanto presa, achando que morreria na cadeia de São Joaquim da Barra, pois naquele momento não era ela entregue à medicação contínua que ela tomava, né? E fantasiou, entre aspas, o que consta na carta,
como sendo a única coisa que poderia explicar a morte da nora e da filha. Todavia, quando os laudos demonstraram que as substâncias encontradas nos corpos de Larissa e Natália são divergentes, a própria versão da carta cai por terra e vai de encontro com a versão por ela sempre apresentada, que ela é inocente e não tem qualquer relação com as mortes, seja Larissa ou de Natália. O advogado de defesa, o Dr. Bruno, colocando o parecer dele. Mas para a polícia e para o Ministério Público, a realidade é bem diferente. Não é à toa que ela e o filho continuam presos.